Do Lu da Lu. Volume 13. Capítulo 88. Drenem, 8 lanças de aranha. Tang San olhou para Xiao Wu sentada ali ansiosamente olhando para ele. Ele ficou sem reação por um momento, então a luz cor de sangue em seus olhos gradualmente desapareceu e sua mente da mesma forma também voltou ao normal. Na verdade, até mesmo ele mesmo não sabia o que ele havia acabado de fazer. Perfurando a aranha demônio face de homem com as 8 lanças de aranha era algo que ele fez subconscientemente enquanto sua mente estava em branco. Agora vendo que Xiao Wu ainda estava viva, o coração de Tang San consequentemente também voltou à vida. Então ele percebeu a sua atual situação. A aranha demônio face de homem ainda se contorcia constantemente abaixo dele, pulso após pulso de poderosa energia entrando em seu corpo por meio das 8 lanças de aranha. O que o deixou surpreso foi que após essa cruel energia ter circulado uma volta dentro dele, ela iria novamente ser transmitida para suas 8 lanças de aranha coagulando em sua vértebra e as 8 costelas às quais as 8 lanças de aranha estavam anexadas ficaram incomparavelmente quente, absorvendo a energia como um abismo profundo. Essa foi a primeira vez que Tang San realmente usou a habilidade de drenar das 8 lanças de aranha e o alvo foi a aranha demônio face de homem. A habilidade de drenar das 8 lanças de aranha originalmente podia apenas temporariamente dar-lhe um impulso de energia e após pouco tempo de uso ela iria automaticamente se dispersar. Mas agora o alvo do dreno era o mesmo que a origem das 8 lanças de aranha. Outra aranha demônio face de homem e as 8 lanças de aranha exibiram uma reação autônoma. Ou por assim dizer, ela estava se transformando. A energia sugada da aranha demônio face de homem foi absorvida e transformada pelo osso espiritual externo de Tang San, se tornando sua própria energia. Isso também havia sido uma coincidência. Se Tang San ainda não tivesse alcançado o 40º nível de poder espiritual, a exata condição para evoluir as 8 lanças de aranha, a energia agora sendo absorvida da aranha demônio face de homem não iria diretamente passar para o osso espiritual externo. Ossos espirituais externos realmente eram muito raros. Por causa disso até o grande mestre não conhecia muito sobre isso. Na verdade, a evolução dos ossos espirituais externos não parava por causa de anéis de espírito diferentes. Contanto que o mestre dos espíritos absorvesse um novo anel de espírito, ele também iria evoluir junto. As condições para a evolução eram exatamente as mesmas para obter um novo anel de espírito. A força do mestre dos espíritos alcançar o estágio seguinte. Em condições onde Tang San já tinha um total de 40 níveis e as 8 lanças de aranha havia absorvido a energia mais adequada para elas. Como elas ainda iriam hesitar? Agora aquelas 8 lanças de aranha que originalmente tinham 3 metros de comprimento gradualmente se estenderam para 4 metros e na sua superfície filas ordenadas de pequenas farpas começaram a crescer. Exatamente iguais às da aranha demônio face de homem de 6.000 anos abaixo dele. A diferença era que agora as 8 lanças de aranha de Tang San pareciam tão mortalmente pálidas quanto no momento em que elas estavam drenando e sob esse branco pálido, luzes branca e vermelha vagavam estonteantemente para criar deslumbrantemente belos padrões sobre as 8 lanças de aranha. Junto com a recuperação de sua consciência, Tang San rapidamente fez um julgamento adequado de sua própria condição. Ele já havia deduzido a razão das circunstâncias de seu corpo e simplesmente deixou a absorção continuar. Os benefícios para suas 8 lanças de aranha vindos de uma similar aranha demônio face de homem eram claros e fáceis de se ver. Embora agora ele não soubesse como isso iria se mostrar, ele ainda impeliu o poder espiritual dentro dele para acelerar a absorção. Embora a aranha demônio face de homem fosse imune a venenos similares ao seu próprio como o que Tang San tinha, as 8 lanças de aranha de Tang San não possuíam apenas o veneno da aranha demônio face de homem, mas também os venenos de fogo e gelo daqueles 2 tesouros imortais ervas. Os 2 tipos de força de extremo gelo e fogo vindos da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal causaram uma devastação no corpo dela e ainda somando a destruição causada pela anterior chama de dragão. Agora essa aranha demônio face de homem não tinha nem um pouco de força para resistir e podia apenas deixar Tang San continuar drenando. Sua vitalidade foi rapidamente drenada e as 8 pernas de aranha suportando seu corpo gradualmente amoleceram, seu corpo inteiro começando a deitar no chão, sua carapaça exterior gradualmente se tornando acinzentada. Xiao Wu cuidadosamente colocou o saudoso coração partido vermelho de volta em seu peito. Ela também tinha seus próprios problemas. Houve uma explosão de medo dentro de seu coração. Se não fosse pelo saudoso coração partido vermelho, talvez ela já teria tido que se separar de Tang San para sempre. Liu Erlong ficou ao lado de Xiao Wu, acariciando sua cabeça. Embora ela não dissesse nada, a energia ameaçadora em seus olhos havia diminuído grandemente, ao invés disso revelando uma expressão amável. Xiao Wu ergueu sua cabeça, olhando para Liu Erlong. Ela de repente sentiu um tipo de luz maternas vinda daquela brutal ponta massacradora. Esse tipo de sensação era extremamente confortável, e somando ao seu cansaço após ter sofrido ferimentos, ela não pôde evitar recostar sua cabeça nas macia coxa de Liu Erlong. Boa menina, comigo aqui, eu não vou deixar ninguém ou nada ameaçá-la de novo. Liu Erlong disse suavemente. Todos não puderam evitar olhar para Liu Erlong com olhares surpresos. Essa ainda era aquela ponta massacradora que agora há pouco estava cheia de intenção assassina aparentemente procurando formas de massacrar tudo. Professora Erlong. Os olhos de Xiao Wu revelaram uma luz grata, ao ponto deles até mesmo se encherem de lágrimas.
Nesse momento ela se lembrou de sua própria mãe. Sua mãe não costumava também frequentemente mirá-la com esse tipo de olhar. Mas ela já havia partido. Xiao Wu, você quer se tornar minha discípula direta? Liu Erlong perguntou. Xiao Wu assentiu sem a menor hesitação. Eu quero, professora. Ela era esperta e enquanto falava, ela se ajoelhou e se curvou para Liu Erlong como uma estudante formalmente se tornando uma aprendiz. Liu Erlong puxou Xiao Wu do chão, a deixando-se recostar em seu peito. Eu não preciso dessas cortesias clichês. Xiao Wu, a professora nunca se casou em toda a sua vida. Agora eu ainda não tenho nenhum parente próximo. Eu não quero que você me chame de professora. Se você não for contra, eu gostaria que você me chamasse de mãe. Ouvindo Liu Erlong dizer isso, Flender ao lado não pôde evitar abaixar tristemente sua cabeça e o olhar do grande mestre já estava bobo. Olhando para ela, por um instante toda sorte de sentimento se brotou em seu peito, os lábios tremendo prestes a falar. Mas nenhuma palavra saiu deles. Xiao Wu estava igualmente chocada. Olhando para Liu Erlong com olhos esperançosos, seus belos olhos já vermelhos começaram a ficar embaçados e chorando ela abraçou Liu Erlong com força. Mãe, mãe, mãe. Essa palavra tinha um lugar tão significativo no coração de Xiao Wu. Já se fazia 8 anos desde que sua mãe havia partido, o quanto ela desejava pronunciar essa palavra de novo. Agora Liu Erlong não apenas pareceu como uma substituta para sua mãe, mas ao mesmo tempo Xiao Wu reencontrou o conforto do amor maternal. Por um momento seu coração se desestabilizou e ela imediatamente revelou seus verdadeiros sentimentos. Liu Erlong suavemente acariciou a longa trança de escorpião de Xiao Wu, um leve sorriso em sua bela face, lágrimas incontrolavelmente escorrendo por sua face. Ela amava o grande mestre, mas ele nunca se atreveu a aceitar esse amor tabu. Por todos esses anos o coração de Liu Erlong esteve vazio, mas nesse momento era como se ela tivesse encontrado algo no qual empenhar seu coração, colocando suas esperanças nessa recém-aceita filha. Nesse momento foi como se a sombra do grande mestre sobre seu coração tivesse diminuído um pouco. Enquanto Liu Erlong sentia os puros sentimentos que Xiao Wu liberou, em seu coração ela secretamente jurou que mesmo que ela tivesse que dar a sua vida para protegê-la, ela ainda o faria. Erlong, parabéns. Flender suprimiu seu coração acelerado com dificuldade, falando com Liu Erlong que estava sorrindo de orelha a orelha. Liu Erlong olhou para Flender, uma luz sentimental em seus olhos. Chefe Fu, eu tenho uma filha. Você sabia? Eu tenho uma filha. Sim, eu sei. A partir de agora você não ficará sozinha, você tem uma filha. Ouvindo as palavras de Liu Erlong, Flender não pôde controlar as lágrimas em seus olhos. Ele também não amava Liu Erlong, por causa de Liu Erlong ele nunca havia se casado, por causa de Liu Erlong e do grande mestre ele havia enterrado esse amor no fundo de seu coração. Mas ele nunca havia visto sua amada vivendo feliz. Isso poderia ser culpa do grande mestre? Não, não poderia. A única culpa era do destino que brincava com as pessoas. Nesse momento, quando ele pôde sentir o atual humor de Liu Erlong, como ele poderia não ficar feliz por ela? Todos deram um passo à frente para parabenizá-la um após o outro, apenas o grande mestre ficou parado, incapaz de até mesmo dar um passo, seu coração doendo enquanto ele olhava para Liu Erlong. Ele sabia que ele realmente devia muito a ela, mas ela era como se tivesse um nó bem apertado entre eles e não importava como. Ele não poderia ser desfeito. Ele estava feliz que Liu Erlong havia ganhado uma filha. Mas ao mesmo tempo como ele poderia não estar triste pelo destino dele e de Liu Erlong. O quanto ele queria segurar Liu Erlong em seus braços e declarar seu amor por ela. Mas isso era impossível. Aquela sombra da linhagem, aquele neblina, sempre estaria entre eles. Tang San finalmente terminou de drenar e uma fraco anel de luz começou a ser liberado daquela aranha demônio face de homem de 6.000 anos. Contanto que ele desejasse, agora ele já podia absorver esse anel de espírito. Mas nesse momento Tang San não estava nem um pouco no modo para absorver anéis de espírito. Recolhendo as 8 lanças de aranha, ele correu até Xiao Wu e Liu Erlong. Xiao Wu, Xiao Wu. Não havia lágrimas nos olhos de Tang San. Mas sua voz estava um pouco distorcida. Que tipo de emoções fariam sua voz mudar desse jeito? Xiao Wu ergueu sua cabeça do colo de Liu Erlong e vendo Tang San quase ao seu alcance suas lágrimas escorreram ainda mais incontrolavelmente. Liu Erlong suspirou levemente, soltando seu abraço e empurrando Xiao Wu na direção de Tang San. Apesar de todas as pessoas ao redor deles e ainda das poucas bestas espirituais os olhando como tigres do lado de fora, Tang San não prestou nenhuma atenção neles e rapidamente abriu seus braços, enterrando o corpo delicado de Xiao Wu em um forte abraço. Ele não pediu nenhuma desculpa, mas seus dentes já haviam cortado seu lábio. Como ele poderia não se arrepender de ter dado o tesouro imortal bela seda aromática para Xiao Wu? Se não fosse por isso, como Xiao Wu poderia ter sido atacada? Essa não era a primeira vez que Xiao Wu se machucava por causa dele. Tang San odiava a si mesmo por causa de sua incapacidade de proteger Xiao Wu. Liu Erlong ergueu sua cabeça para olhar para o céu, dizendo serenamente: Você jamais deve me deixar ouvir que você a decepcionou. Se não, não importa de quem você seja discípulo ou quais sejam as suas origens, o rei da terra gigante daquele dia será o seu exemplo. Embora ela não tivesse mencionado nenhum nome, todos sabiam que suas palavras eram para Tang San.
Batendo de leve nas costas de Xiao Wu, Tang San a soltou do seu abraço, o olhar em seus olhos de repente ficando obstinado. Da desejosa bolsa dos 100 tesouros ele tirou uma folha verde escura e a enfiou na boca de Xiao Wu. Ao mesmo tempo ele pegou o tesouro imortal bela seda aromática das mãos de Xiao Wu e o devolveu à desejosa bolsa dos 100 tesouros. Aquela era uma folha dragão zoísia com forte eficácia de cura. Ela também era algo que ele havia originalmente colhido dos arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang. Xiao Wu engoliu a folha e uma sensação refrescante imediatamente se espalhou por todo o seu corpo, o aperto em seu peito ficando muito melhor. Tang San olhou para o pico da montanha ao lado. A área de cultivação secreta do Sênior do Gu é nessa montanha? Aqui é um poço de gelo e fogo Yin Yang rico em recursos. Se pessoas ou animais se aproximarem eles irão definitivamente ser influenciados pelas energias extremamente quente e fria e irão repentinamente morrer depois de pouco tempo. Mas é nesse lugar que também vários tesouros celestiais nascem. As ervas que eu atualmente possuo foram todas tiradas daqui. O poço de gelo e fogo Yin Yang é nocivo para outros. Mas por eu ter uma vez comido 2 tipos de ervas ele é, ao contrário, benéfico para mim. Absorvendo o anel de espírito ali eu certamente terei o dobro de efeito por metade do esforço. Eu vou incomodar a todos por pedir que me esperem aqui. Eu vou terminar de absorver o anel de espírito assim que possível. Vocês não devem de forma alguma de aproximar do poço de gelo e fogo Yin Yang, para evitar serem prejudicados pelas energias dele. Dando uma simples explicação, Tang San não pausou. Com aquele coração teimoso, em poucos pulos ele já havia chegado ao lado daquela aranha demônio do abismo. Enrolando grama azul prateada ao redor daquela sinistra besta espiritual, as 8 lanças de aranha em suas costas se liberaram e o levaram na direção do poço de gelo e fogo Yin Yang com uma velocidade impressionante. A explicação de Tang San acalmou todo mundo. Mas sua teimosia era por causa da força. Tudo o que aconteceu agora há pouco provou que sua força não era o suficiente. A única coisa que ele queria agora era se tornar ainda mais forte, ganhar força para proteger seus companheiros e sua amada. Vendo Tang San pegar a aranha demônio do abismo sem pensar 2 vezes, Xiao Wu estava prestes a dizer alguma coisa, mas foi parada por Liu Erlong. Liu Erlong disse em voz baixa próxima de seu ouvido. Esse tipo de homem é um homem de verdade. Contanto com aquela teimosia ele definitivamente terá sucesso. Como uma mulher, não importa se o que o seu homem decidir for certo ou errado, você deve sempre suportá-lo incondicionalmente. Quando ele estiver certo, você deve ficar feliz por ele. Mesmo que ele esteja errado, deixe ele cometer o erro. No pior dos casos, siga ele ao fazê-lo. As palavras de Liu Erlong não eram nada especiais. Mas sua voz estava cheia de mágoa, aquela tristeza da impotência. Xiao Wu murmurou. No pior dos casos, siga ele ao fazê-lo. Mãe, você está certa. Eu devo suportá-lo em todas as coisas. As palavras de Liu Erlong pareceram abrir uma porta para ela, como se ela tivesse compreendido algo. Xiao Wu repentinamente se sentiu aliviada. Mas do outro lado o grande mestre tinha um tipo inteiramente diferente de sentimento. Parado atrás de Liu Erlong e olhando para ela. Agora o grande mestre estava incapaz de dizer uma única palavra. Ele parecia com nada mais do que uma estátua de madeira, parado ali estupidamente sem falar por um longo tempo. Flender olhou para o grande mestre com uma expressão sombria. Xiao Gang, venha comigo, eu preciso conversar com você. Falando, Flender andou para o lado, seguido pelo inexpressivo grande mestre que dava às pessoas a impressão de ser um morto-vivo. Os olhos dela seguiram o grande mestre indo atrás de Flender andando para longe. Liu Erlong suspirou para si mesma. Oh, Xiao Gang, em toda a minha vida eu jamais poderei amar outro homem. Se você realmente não vai me aceitar, então eu irei gastar meus últimos anos desse jeito. Felizmente agora eu tenho uma filha. Agora eu entendo um pouco o que você sente pelo Tang San. Pelo menos nós podemos confiar nossos corações às crianças. Pensando nisso, Liu Erlong de repente teve a sensação de que um amplo panorama foi aberto em seu coração, sua depressão diminuindo, seu corpo ficando muito mais relaxado. À medida que a expressão em sua face relaxava, ela pareceu se tornar ainda mais bela. Suavemente se apoiando no ombro de Xiao Wu ao seu lado, ela olhou para o horizonte. Tang San subiu a montanha e rapidamente chegou naquele lugar familiar. Ao voltar para o poço de gelo e fogo Yin Yang, ele não pôde evitar ficar deslumbrado pela cena diante dos seus olhos. Os tesouros no chão que haviam originalmente sido praticamente todos colhidos por ele, agora já haviam recuperado o seu verde lustroso e resplandecente. Mesmo que eles não fossem tão belamente roxos e brilhantemente vermelhos como antes, aquela sensação de vitalidade deixava as pessoas confortáveis. O poço de gelo e fogo Yin Yang era digno de ser chamado uma área tesouro. Aquelas sementes que Tang San deixou para trás já haviam brotado. Contando com a taxa de crescimento 10 vezes mais rápida, após meio ano, esse lugar já estava impregnado com vida. Embora fosse impossível que tesouros imortais ervas aparecessem ali de novo tão rápido, ali pelo menos ainda era uma área tesouro. Em uma centena, ou talvez algumas centenas de anos, ele recuperaria sua elegância mais uma vez. Tang San jogou a aranha demônio do abismo de lado. As 8 lanças de aranha sem nenhuma restrição perfurando diretamente os seus pontos vitais. A vitalidade dessa sinistra besta espiritual restringida constantemente fluiu para fora com o dreno das 8 lanças de aranha.
A forma de Tang San para lidar com a aranha-demônio do abismo foi praticamente a mesma de quando ele matou a aranha-demônio Face de Homem agora há pouco. Mas ele descobriu que embora a energia sendo sugada o fizesse se sentir mais poderoso por pouco tempo, aquela energia iria rapidamente fluir embora, sem ser absorvida pelo osso espiritual externo como antes. Ele entendeu que isso devia ser porque as 8 lanças de aranha já haviam absorvido energia suficiente para a evolução dessa vez. A habilidade de drenar não podia usar força externa para se transformar afinal. Quanto às razões, isso era bem simples. Primeiro porque a habilidade Céu Misterioso de Tang San não tinha nenhum método para reter essa energia e a outra era porque os atributos dessa energia eram diferentes. Absorvê-la precipitadamente não apenas não traria nenhum benefício, como ao contrário seria até nocivo. Em um momento a aranha-demônio do abismo estava prestes a perder sua vida pelas 8 lanças de aranha e os pequenos olhos sobre sua cabeça estavam dominados por um olhar feroz. Os cantos da boca de Tang San mostraram um traço de um sorriso monstruoso e a luz roxa dourada em seus olhos de repente se intensificou, como 2 espadas afiadas perfurando profundamente os olhos da aranha-demônio do abismo. O corpo massivo da aranha-demônio do abismo tremeu e Tang San usou essa chance para liberar o veneno e a habilidade de dreno das 8 lanças de aranha com força total. Ela gradualmente parou de se debater violentamente e a vida da aranha-demônio do abismo finalmente chegou ao fim. Do que Xiao Wu disse sobre choque da alma, Tang San supôs que uma forma de resolver isso seria usar seu olho de demônio púrpuro, repentinamente chocando a alma da aranha-demônio do abismo quando ela estivesse à beira da morte, fazendo seu ressentimento se dissipar no instante antes da sua morte. Assim o choque da alma subconsciente iria naturalmente também desaparecer e absorver o anel de espírito se tornaria muito mais fácil. Fraca luz negra começou a ser liberada do corpo da aranha-demônio do abismo, se condensando próximo a ele. O poder do anel de espírito aparecendo provou que essa besta espiritual de 10.000 anos havia finalmente perdido sua vida. Tang San removeu suas roupas e, esticando seus braços, diretamente pulou dentro daquela fonte termal Yang, quente o suficiente para derreter ouro e em seguida nadou até onde os 2 tipos de águas termais se encontravam. Para outras pessoas, não havia nada sobre essas 2 fontes que não fosse fatal. Mas para Tang San que havia comido a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal, a sensação que estar dentro do poço de gelo e fogo Yin Yang lhe proporcionava era apenas de um pouco quente e um refrescante frio. As 2 energias diferentes simultaneamente se fundiram a ele, assimilando-se com os tesouros imortais ervas dentro de seu corpo, silenciosamente se movendo ritmicamente. Tang San deitou nas águas termais, lentamente erguendo sua mão direita. Luz roxa azulada foi emitida de sua palma e grama azul prateada emitiu uma invocação para o anel de espírito da aranha-demônio do abismo na margem. O fluxo de energia negra finalmente encontrou um canal de dreno e avançou na direção da mão direita de Tang San como um rio correndo para o mar. Numa fração de segundo aquela energia negra entrou em contato com a grama azul prateada na palma de Tang San. Intensas ondulações de repente surgiram nas águas do poço de gelo e fogo Yin Yang com Tang San como centro. Tang San escolheu esse lugar para absorver seu anel de espírito como resultado de cuidadosa ponderação. O poço de gelo e fogo Yin Yang não apenas não seria nocivo para ele graças aos 2 tesouros imortais ervas que ele comeu, mas ao contrário iria nutri-lo, imperceptivelmente formando uma camada protetora dentro de seu corpo. E por causa das águas termais, as propriedades medicinais dos 2 tesouros imortais ervas dentro dele também iriam ser completamente ativadas, formando uma segunda camada protetora. Ainda somando o osso espiritual externo nas suas costas, mesmo que um anel de espírito de uma besta espiritual de 10.000 anos tivesse uma energia enorme, para poder machucá-lo ele ainda teria que passar por essas 3 camadas protetoras primeiro. Com a força de Tang San ele conseguiria absorver o anel de espírito de uma besta espiritual de 6.000 anos. Agora com essas 3 defesas, ele naturalmente teria uma chance de sucesso muito maior ao absorver uma aranha-demônio do abismo que havia acabado de entrar no nível de 10.000 anos. Essa também era uma das razões importantes pelas quais ele se atreveu a tentar isso. O plano e a prática sempre serão diferentes. Agora isso também valia para as circunstâncias de Tang San. Sem realmente tentar, ele jamais seria capaz de saber o quão enorme era o poder espiritual de um anel de espírito de 10.000 anos. Na fração de segundo que aquele fluxo de energia negral alcançou sua mão e entrou em seu corpo, Tang San apenas sentiu a luz ao redor diminuir, como se ele fosse submergido em um maremoto que chegava aos céus. Isso não era de forma alguma um exagero. A energia do anel de espírito que entrou nele encheu cada milímetro do seu corpo num piscar de olhos. Não houve nem a necessidade dele circulá-la no seu interior. Aquela enorme energia já havia forçado o movimento. O poder espiritual da aranha-demônio do abismo não era tão dominante quanto da aranha-demônio Face de Homem, mas ele estava repleto de um sentimento frio e de escuridão. Esse frio era diferente do frio do poço de gelo e fogo Yin Yang. Era um frio que surgia do fundo da mente, um frio e uma escuridão que atacavam o psicológico. Os nervos de Tang San pareceram ficar dormentes com esse frio. Os 3 anéis de espírito originais oscilaram com uma velocidade assustadora sobre ele, fazendo ele parecer como se estivesse envolto em um gigantesco casulo roxo amarelado. A absorção ultrapassando o nível dessa vez trouxe não apenas dor para Tang San, mas também uma sensação horrível. Seus preparativos foram de fato perfeitos. A energia do poço de gelo e fogo Yin Yang filtrou com sucessos as impurezas do anel de espírito da aranha-demônio do abismo.
Porém a energia ainda era muito massiva para Tang San nesse momento. Cada ataque fazia Tang San se sentir como se estivesse sendo jogado de um lado para o outro cruelmente, como se seu corpo não fosse mais seu e tudo o que ele podia fazer era assistir impotentemente. A sensação de falta de controle era ainda mais insuportável do que a dor que veio com o anel de espírito da aranha demônio face de homem. Com a experiência da última vez, Tang San sabia que ele não podia fazer nada a não ser esperar e fortalecer sua força de vontade. Não importava o que acontecesse com seu corpo, ele sabia que ele não podia entrar em pânico. Senão, num instante ele seria engolido pela energia massiva. Uma corrente negra incessantemente fluiu para fora da aranha demônio do abismo de 10.000 anos, constantemente sendo absorvida por Tang San. O brilho dos seus 3 anéis de espírito lentamente desapareceu, substituído por uma camada de correntes negras. Os ossos de Tang San continuamente emitiam estalos. A corrente negra entrou por meio de cada poro e dentro de cada canal de energia. Bem rápido Tang San descobriu que cada vez que a massiva energia negra passava pelos meridianos ligação Yang e penetrador já abertos, a energia iria enfraquecer um pouco. Como se os 2 meridianos também estivessem absorvendo a energia. Essa sensação deixou Tang San instantaneamente exultante. Ele vagamente entendia que a existência e a abertura dos 8 meridianos extraordinários ajudavam especialmente quando absorvendo energia exterior. Só era uma pena que ele tinha apenas 2 meridianos já abertos. Se ele tivesse mais do que 4 abertos, a absorção desse anel de espírito de 10.000 anos poderia ter se tornando facílima. Gradualmente a dor apareceu. Era uma dor inchada. No exterior o corpo de Tang San não mudou, mas em seus sentidos ele claramente sentiu todo seu corpo inchar como um balão gigante, como se pudesse explodir a qualquer instante. Embora a corrente negra armazenada dentro de seu corpo fosse continuamente absorvida pelo meridiano penetrador e pelo meridiano ligação Yang de Tang San, a energia entrando também estava ficando cada vez maior. Cada osso e canal de energia dele estava formigando, como se inúmeras formigas estivessem rastejando sobre ele. O poço de gelo e fogo Yin Yang e os 2 tesouros imortais ervas que ele comeu começaram a mostrar seus usos. Após experienciar o processo do corpo alquímico de gelo e fogo, os canais de energia de Tang San haviam se tornando muito duráveis. Embora a corrente negra continuasse expandindo seus canais de energia, graças à elasticidade deles, seus canais de energia não davam nenhum sinal de estar se rompendo. A energia do anel de espírito da aranha demônio do abismo, embora massiva, não era infinita. Quando a saída de energia chegou ao seu máximo, os canais de energia de Tang San já haviam sido enchidos num nível aterrorizante. Mas mesmo assim, ele ainda perseverou. Nesse momento nenhuma dor podia abalar sua força de vontade. Por ele mesmo e também por Xiao Wu, ele sabia que não podia falhar. O corpo da aranha demônio face de homem silenciosamente se despedaçou como resultado de ter perdido toda sua energia. A única coisa que ele poderia fazer agora era se tornar fertilizante para a terra. A dor começou a diminuir um pouco. Não apenas o meridiano penetrador e o meridiano ligação Yang, mas acompanhando a circulação de poder espiritual, os canais de energia normais de Tang San começaram a também absorver a energia externa, a unindo a sua habilidade céu misterioso. A razão pela qual a energia dos anéis de espírito podia ser absorvida era porque após a energia da besta espiritual formar um anel de espírito, ela iria se dividir em 2 partes. Uma era energia pura e filtrada para aumentar o nível do mestre dos espíritos, deixando eles ganharem o próximo título, e outra grande metade herdava as características da besta espiritual. Essa energia diferente se condensava num anel de espírito, se tornando a habilidade espiritual do mestre dos espíritos. Acompanhando a natural diminuição do inchaço, a dor diminuiu também. A sensação de relaxamento acalmou a mente cansada de Tang San. Foi na última parte da absorção que ele lentamente caiu no sono, deixando o poço de gelo e fogo Yin Yang nutrir seu corpo. Se qualquer um pudesse ver a face de Tang San, eles iriam descobrir que sua face estava continuamente mudando de cor. Num momento branca, num momento vermelha, num momento preta. E além dos 3 anéis de espírito originais, 2 amarelos e um roxo, um anel de espírito preto estava lentamente surgindo das correntes enevoadas. Talvez Tang San não fosse o único a ter um anel de espírito de 10.000 anos como seu 4º anel de espírito, mas sem dúvidas ele era um dos mais privilegiados. A grama azul prateada havia evoluído mais uma vez. E daí se era grama azul prateada? E daí se ela era um espírito lixo? Com os esforços de Tang San ela tinha o mesmo poder de espíritos formidáveis do mesmo nível. Xiao Gang, diga-me a verdade. Como você vai lidar com a sua relação com a Erlong? Flender encarou o grande mestre, seu olhar muito irritado. O grande mestre encarou Flender de volta sem expressão. Eu não sei. Você não sabe? 20 anos. Diga-me. Quantos 20 anos uma pessoa tem? A juventude de uma mulher foi desperdiçada em vão apenas por causa do seu. Eu não sei. Embora eu seja seu irmão, eu ainda realmente quero te bater. O grande mestre sorriu amargamente. Então me bata, mas me deixe ficar vivo pelo menos. Eu não quero deixar Erlong triste com a minha morte. Na verdade, até mesmo eu quero me bater. Isso é tudo minha culpa. Mas a Erlong carrega a mesma quantidade de dor, se não maior, que a minha. Olhando para o sorriso do grande mestre que parecia pior do que o choro, Flender ficou em silêncio. Ela também sabia que o grande mestre não tinha feito nada de errado. Se ele realmente ficasse com Liu Erlong, então isso seria incesto.
O grande mestre rejeitou Liu Erlong não por causa de si mesmo, mas pela reputação de Erlong. Ele não queria que Erlong tivesse que aguentar uma vergonha tão pesada por causa dele mesmo. Naquele tempo o grande mestre escolheu partir por causa dessa mesma razão. Mas ele não antecipava que Liu Erlong o amasse tão profundamente ao ponto de ficar dolorosamente esperando por ele até agora. Flender suspirou. Xiao Gang, realmente não há nada que se possa fazer? Se isso continuar assim, embora vocês não tenham cometido incesto, vocês irão gastar o resto das suas vidas em dor. Você deveria ser capaz de ver. Além de você, Erlong não pode amar nenhum outro homem. Se você realmente precisa continuar a machucando desse jeito, então por que você simplesmente não vai embora? Pelo menos ela não será capaz de vê-lo e talvez ela seja capaz de se sentir melhor. O grande mestre silenciosamente assentiu com a cabeça. Eu vou embora depois de nós voltarmos. Você está certo. Eu não deveria ficar com ela e fazê-la sentir essa dor. Flender, faz tantos anos e eu nunca te disse obrigado. Por causa da nossa relação, você também teve que carregar dor. Me desculpe, Flender. Os olhos de Flender ficaram úmidos. Que baboseira você está falando? Eu sou seu irmão mais velho. Eu era antes, sou agora e sempre serei para sempre. Eu não preciso da sua gratidão, eu só quero ver você feliz com a Erlong. Você entende, Xiao Gang, seu bastardo? Por que você é tão obstinado? Não me diga que você não pode ir morar em isolamento após se juntar com a Erlong? Se você não contar a ninguém, quem vai saber da relação de sangue entre vocês? O grande mestre ergueu seu punho direito e bateu no seu peito esquerdo. Mas eu não posso mentir para o meu coração. Eu realmente não posso. Flender de repente teve um flash de inspiração e pensou numa possibilidade. Xiao Gang, diga-me, você ama Erlong? O grande mestre encarou inesperadamente. Chefe Fu, questões como essa ainda têm significado? Se eu não a amasse, então eu ainda estaria desse jeito? Flender de repente deu um sorriso torto. Então está bem, eu tenho certeza que a Erlong também o ama profundamente. Então espiritualmente vocês dois já cometeram incesto, pelo menos isso eu posso dizer. Você. O grande mestre estava furioso. Afinal isso era tudo o que ele estava tentando proteger. Mas quando ele olhava para os olhos de Flender, ele não conseguia pensar em nenhuma única réplica. Ele estava certo, eles se amavam. Então espiritualmente eles já haviam saído dos trilhos. Se não era incesto, então isso era o que? Flender, eu sei que você não tem más intenções. Mas espiritual é espiritual. Pelo menos os nossos corpos ainda estão puros. Flender sorriu levemente e disse. Contanto que vocês admitam que vocês têm um incesto espiritual. E também, eu acredito que isso vai continuar dessa forma. Já que vocês já cometeram incesto espiritualmente, por que você não se une a ela espiritualmente? Não precisa de títulos reais. Apenas o reconhecimento um do outro. Vocês podem totalmente se tornar um casal espiritualmente. O grande mestre dessa vez realmente ficou sem reação. Flender, eu não entendi o que você quer dizer. Flender disse exasperado. Você é tão esperto, por que você não entende? Minha ideia é simples. Vocês podem se unir e se tornar um casal, apenas não mudem seus títulos. De acordo com o que você pensa, contanto que não haja uma relação física, isso não será considerado incesto. Vocês podem começar com emoções e parar nas ações. Então, contanto que vocês se amem espiritualmente e mantenham seus corpos puros, quem poderá falar mal de vocês? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.